Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa videoaula. Nós vamos abordar a fabricação do arame e no final vamos dar algumas dicas do que pode acontecer com um cabo de aço se ocorrer algum desvio nesse processo. Vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo interessante, onde tirei algumas fotos que usei nessa videoaula e que trata da fabricação do arame e do cabo de aço. Se você gostar dessa videoaula, dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A matéria-prima usada na fabricação do arame é um arame chamado fio-máquina. Ele é um arame que vem com muita impureza, então no processo de preparação do arame ele é decapado primeiramente e depois fosfatizado. Esse fosfato é um meio para reter o lubrificante durante o processo de fabricação do arame. O processo de fabricação do arame é chamado de trefilação. O que é trefilação? É passar o arame por uma fieira, reduzindo o seu diâmetro. Aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, um arame de 5,5 milímetros pode chegar a 0,18 milímetros. E um arame de 12 milímetros pode chegar até 5,5 milímetros. Pelo fato do arame usado ser de alto teor de carbono, normalmente SAE 1060 a 1080, com exceção dos aços usados para elevador de passageiros, que são de médio teor de carbono, que é o SAE 1030, eles, quando são transformados a frio, eles adquirem uma alta resistência à tração, porém ficam quebradiços, com baixa ductilidade. Então, para manter ou para chegar às características adequadas do arame para ser usado no cabo de aço, durante o processo de fabricação, ele passa por um processo intermediário chamado patenteamento. O patenteamento é um tratamento térmico que eleva a temperatura do arame a aproximadamente 1000 graus. Depois ele é resfriado lentamente. E com isso, trefila e patenteamento, depois uma nova trefila, se obtém as características adequadas do arame para ser usado no cabo de aço. Aqui nós temos o processo de trefila, onde o arame está passando por uma fieira, reduzindo seu diâmetro, e ele está passando aqui numa caixa de fieiras vindo daqui. Aqui o forno, a entrada do forno, alguns arames estão entrando no forno para passar para o tratamento térmico, como a gente falou anteriormente. E aqui a solda do arame. Às vezes, o comprimento do fio-máquina não é suficiente para fabricar um determinado comprimento de cabo de aço. Nesse caso, esses arames que têm comprimentos suficientes são soldados. Nessa região da solda, o arame ele perde as propriedades mecânicas obtidas no processo anterior. Ele fica com baixa resistência, fica quase como se fosse recozido. Só que essa perda de capacidade desse arame na solda já é considerada no projeto do cabo de aço e não tem menor problema. Depois da solda é retirada a rebarba com esmeril. E depois de terminado o processo de fabricação do arame, ele é submetido a alguns ensaios mecânicos, como ensaio de ruptura, ensaio de torção, ensaio de dobramento. Esses ensaios são necessários para aferir as propriedades mecânicas do arame. E se estiver de acordo, ele vai para o estoque de arames para serem utilizados na fabricação do cabo de aço. Aqui vão algumas dicas de problemas que podem ocorrer no cabo de aço. Por exemplo, com relação ao tratamento térmico. Às vezes o cabo de aço tem uma determinada histórico de vida útil. Vamos supor que ele, normalmente um cabo de aço, num determinado uso, ele dure 5 anos aproximadamente. De repente se coloca um cabo de aço nesse equipamento e um ou outro arame rompe depois de uns 6 meses ou um ano.
bem no início do uso do cabo de aço. Provavelmente esses arames tiveram algum desvio durante o processo de tratamento térmico. Isso fez com que as propriedades dos arames, as propriedades mecânicas dos arames, não tivessem adequadas e eles se romperam por fadiga de flexão. Um outro problema que pode acontecer é devido à solda. Às vezes, durante o processo de solda, há um desvio e o arame ele pode ter as pontas separadas. Às vezes na própria bobina, né? A bobina inicial do cabo de aço, né? Logo depois de fazer, as pontas podem separar. Dá a impressão que é um arame rompido, mas não é. Nesse caso, não há problema nenhum, porque aquele trecho do arame onde houve a separação das pontas, dando a impressão que é um arame rompido, já foi considerado como perda no projeto, como eu falei anteriormente. E não há problema nenhum. Espero que essa videoaula tenha sido útil para você. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.